Na companhia do querido amigo, psicanalista, escritor Abílio Ribeiro Alves, prazer te receber. no lançamento do seu terceiro livro, Desalojamento, Psicanálise e a Travessia no Deserto. Abílio, eu queria destacar um pensamento que você colocou incrível aqui na contracapa do livro e pautar o início desse nosso bate-papo por ele. O que resta quando o que nos abrigava deixa de existir? Viver é inevitavelmente colecionar desalojamentos, seja no impacto de um diagnóstico, na marca de um móvel retirado da sala ou no silêncio ensurdecedor de um mito. Somos constantemente arrancados do conforto de nossas ilusões. Mas é justamente nesse deserto, onde o eu já não é o senhor absoluto de sua própria casa, que a psicanálise encontra sua potência. Queria que você falasse um pouco sobre... Pois é, Paulo. Quando eu pensei em escrever esse livro, evidentemente que ele é um livro sobre a minha trajetória clínica, sobre a minha análise pessoal, e a primeira coisa que me ocorreu é isso, né? O que acontece quando nós nos sentimos desabrigados, desalojados de alguma coisa que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida comum. Quando a gente perde alguma coisa que a gente acredita não poder perder. Muitas vezes nós carregamos o peso de algo que já deveríamos ter deixado para trás e ainda assim nos apegamos, né? Seguramos na calma. Então nem sempre, num primeiro momento, a experiência do desalojamento é extremamente angustiante, mas ela nem sempre tem um final ruim. Muitas vezes esse desalojamento é uma experiência de angústia, de esvaziamento, fundamental para que a gente possa repensar os nossos passos, os nossos caminhos. Preconizar novas descobertas. Novas descobertas, sem dúvida. É uma chance, é um momento em que nós somos desabrigados de alguma coisa que a gente acha que não pode ficar sem ela, e que, no entanto, quando a gente perde, a gente descobre justamente um olhar, uma perspectiva distinta, diferente. Então aquela angústia, ela se torna força desejante, ela se torna potência. Acho que de uma maneira resumida, é mais ou menos isso que eu quero tratar, né? E uma coisa que a gente nota muito, eu tinha conversado com Marília sobre isso, é a presença do humor. Por mais difícil que seja a situação que você relata, por mais delicada, por mais insustentável que pareça, você sempre tem esse olhar da leveza que o humor nos traz. E o humor, de certa forma, ele assusta o medo. Eu acho que o humor leva muito ao autoconhecimento por causa disso, porque ele bota o medo de lado e faz com que você encare de uma maneira audaciosa. Você sentiu isso durante a feitura do livro? Sim, é uma coisa que veio de uma certo modo espontânea, né? Mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei na análise pessoal, não existia esse humor. Sim. Eu chegava na sala do meu analista, tremendo de angústia, de medo, né? A presença ali, né, de uma voz superegóica, né, de uma voz tirânica superegóica, era muito forte. Então, no início da análise, esse humor não era possível, porque eu dialogava com o super-eu extremamente tirânico. E a travessia da análise, ela é fundamental para que a gente descubra esse humor. Rir um pouco do nosso sofrimento, daquilo que a gente tomava como uma grande desgraça, e que talvez não fosse. Né? Nós vamos aprendendo que muitas vezes é no descaminho, é no desencontro, é numa perda, que nós encontramos uma nova possibilidade no nosso repertório de vida, de existência. E o humor não pode faltar. O humor é aquilo que realmente permite a gente poder tratar de coisas que, se não fosse pelo humor, não seria possível. Então, o amor é uma coisa muito séria. Sim. O amor é uma coisa muito séria. E que se diz de uma forma leve, mais leve, né? Mas eu acho fundamental. E no livro, isso surgiu espontaneamente. Eu não posso nem te dizer que eu tinha a intenção de empregar o humor ali. O humor, ele veio se dando em alguns momentos cruciais e que certamente eu tinha que falar de alguma coisa que era difícil, que tratava ali de um sofrimento, muitas vezes de um aspecto trágico, né? de um recorte clínico que eu tratava, mas o humor, ele dá a possibilidade de que a gente possa enfrentar aquilo que antes era impossível, o tamanho, o medo e a angústia de encarar, né? E a partir do humor, alguma coisa ali se dá no sentido de uma diminuição desse terrível, né?
vai permitindo que a gente caminhe, atravesse com mais leveza e sempre podendo buscar essa força desejante, esse lugar, né, em que o desejo se coloca como a boa alternativa. E uma coisa que eu achei muito bonita aqui hoje, você recebendo tantos amigos, tanto da tua vida pessoal, como pessoas que você conviveu na tua experiência, né, como profissional da psicanálise, né? Então você cita até no bate-papo que você teve em público aqui, de pessoas que estão presentes no livro por bate-papos que você teve. Isso é muito importante, né? Como é que, às vezes, o teu inconsciente, você imagina o livro de uma maneira consciente, mas o teu inconsciente vai, olha, isso aqui veio de tal... E daqui a pouco o livro se torna um livro grupal. Por que é grupal? Porque reúne a tua experiência com o todo, né? A clínica a gente faz sozinho, né? A gente está lá, né, numa posição muitas vezes de solidão, né? Não há o outro que nos garanta naquele lugar, né? A clínica é um lugar que a gente faz muito sozinho e eu sempre busquei muita interlocução dos meus pares, dos meus colegas. Sempre fui uma pessoa que busquei isso. A gente precisa discutir com os nossos pares, os nossos colegas, aquilo que a gente faz. Que experiência é essa? Que é a experiência da clínica da psicanálise. Né? O que é uma psicanálise? Então, portanto, os meus pares sempre foram aqueles que eu busquei para poder tratar dessa experiência que se dá ali, naquele espaço único. Né? Quer dizer, e cada colega podendo trazer também a sua experiência, aquilo que cada um vive a sua própria maneira. A psicanálise é a psicanálise de cada um, que parte da experiência incrível de uma análise pessoal. Mas então os meus pares estão sempre presentes, estão sempre, de alguma maneira, dialogando com alguma fala, alguma coisa que eu já escutei de algum colega, de um ótimo livro que eu li. Nesse livro eu trago várias referências bibliográficas que certamente tratam dessas parcerias, né? Nem sempre a gente conhece o nosso parceiro, né? Muitas vezes é o autor do livro, né? Mas parece que a gente desenvolve ali um certo tipo de intimidade, né? E uma conversa. Então, os pares do livro são essas pessoas com quem eu quero debater sobre esse tema, sobre esse assunto da clínica psicanalítica. Agora, o lado do escritor, a face do escritor, vem depois do psicanalista ou já existia esse seu desejo? Não, veio depois. Primeiro a psicanálise. Primeiro romper com os sintomas, as inibições, a angústia, o medo que me calava, que, né, me fazia mudo. Né? O mutismo é o sintoma do sujeito suposto falante, como diz o Lacan. Né? E eu tinha a gagueira. Eu tinha gagueira que eu não perdi completamente, mas eu hoje a enfrento. Então, o escritor veio depois. Veio depois. E todo grande leitor acaba... Fica com aquela vontade. Eu sou escritor porque, antes de mais nada, eu fui leitor. A literatura me inquietava, né? Eu não diria que eu sou um escritor, eu diria que eu estou um escritor algumas vezes, né? Mas a psicanálise está sempre atravessando isso. Então, a minha escrita, o desejo de escrever veio pelo meu desejo pela leitura, pelos autores que me levaram, né, na vida emocional. Como tem no livro aí, por exemplo, a Virginia Woolf. A Virginia Woolf foi uma grande companheira nos momentos mais difíceis da minha vida, foi no luto do meu pai. Ela foi uma grande companheira. Então, são esses parceiros que a gente vai encontrando. Maravilha, olha, Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço e muito sucesso na trajetória de Desalojamento. Como nos livros anteriores também. Obrigado.